Olá a todos, olá a todas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui no final do mês de dezembro, no último momento, no último dia de estudos do nosso livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Vocês lembram do livro? A gente já vem trabalhando ao longo de todo esse ano, capítulo por capítulo, fazendo as nossas reflexões acerca do estudo do grande mestre de Tunis, Leon Denis. Bom, vocês lembram também que nós já encerramos o nosso livro, o nosso estudo, no vídeo passado. Esse vídeo ele serve apenas para a gente fazer um fechamento dos principais pontos da obra de Leon Denis, para que a gente relembre alguns traços, para que a gente acompanhe os principais momentos. Isso vai nos ajudar a fixar as principais informações sobre a obra e a gente consegue ver se deu conta ali, fazendo aqueles nossos checks, para a gente ver se a gente deu conta de tudo que era de mais importante. Bom, basicamente, só para a gente fazer uma pequena recuperação da obra, a gente lembra que a obra ela tem um grande propósito, né? Se a gente pensasse aqui na obra como um todo, a gente lembra que que a obra foi construída a partir de vários artigos publicados em 1922 na revista Espírita, né, Revue Spirité, vamos aí no mais próximo do francês que eu consegui, e essa pluralidade de artigos depois foram reunidos e constituíram o livro O Espiritismo na Arte. Bom, nós comentamos algumas coisas sobre isso. O primeiro ponto importante é que em 1922, quando ele lançou essa conjuntura de artigos, isso marcou, aqui no Brasil, por exemplo, a modernidade. A gente saía lá daqueles movimentos próprios do pensamento do século XIX e entrava naquilo que se chamou de modernismo, em 1922. Então, Leon Denis, ele, de alguma maneira, ele está inserido num ambiente e num momento histórico e cultural de valorização ou de reflexão sobre os rumos da arte, né? A gente, quando pensa na arte modernista, de uma forma geral, a gente pensa nas vanguardas europeias, a gente pensa no cubismo, no futurismo, no dadaísmo, e como essas artes, elas moldaram um pensamento que hoje, para nós, é um pensamento é, de ruptura, de transgressão àquilo que tinha sido produzido e aquilo que tinha sido feito anteriormente. Então, Leon Denis está exatamente nesse contexto. E é muito interessante a gente pensar que, embora ele estivesse muito inserido nessa arte, ele ainda valorizava, ou ainda vai validar mais fortemente, a arte que era produzida anteriormente, aquela arte construída lá no século XIX para trás. Então, basicamente, as grandes referências, as grandes reflexões do Leon Denis não vão estar inseridas, por exemplo, nas modernidades, nas vanguardas, e sim nas obras e nos textos que nós chamaríamos de textos clássicos, em Platão, em Aristóteles, na arte renascentista, na arte parnasiana. Bom, basicamente do que trata, qual o tipo de arte de que trata o Leon Denis? Todos os aspectos. Então ele leva em consideração uma abordagem na arquitetura, na música, na pintura, na oratória, na literatura. Ele vai passar por todos esses ramos da arte. E dentro dela, ele vai tentar, de alguma maneira, explicar detalhadamente esse mecanismo de inspiração de que o conhecimento artístico nos conduz à luz divina. Ou seja, para ele, nós atingiríamos a evolução moral e espiritual a partir da arte e a partir do pensamento. Então, a escolha de uma boa e uma grande arte e de um bom e de um grande pensamento nos levariam a esse processo de evolução. Bom, aí a gente tem que pensar, claro, nós já discutimos isso largamente aqui, o que eu entendo como pensamento bom e um pensamento grande. Então, esse pensamento bom, esse pensamento grande, é qualquer tipo de pensamento que nos conduza ao bem, ou seja, que nos conduza aos bons comportamentos, que nos conduzam, por exemplo, a uma elevação, que não nos degrade, de alguma maneira, às constituições mentais. Então, tudo aquilo que nos impulsionasse a elevar o nosso espírito e que, portanto, nos tomasse de alguma forma, que nos impulsionasse à elevação, isso seria um grande pensamento. Por isso que Leon Denis resgata o pensamento clássico, porque no pensamento clássico, boa parte dele é construído nesse desenvolvimento da potência humana. Então, são os grandes temas, o amor, o bem, a virtude, o belo, todos esses temas passam a ocupar o espaço do pensamento clássico. Quando a gente vai para um pensamento mais moderno,
ele se caracteriza, do ponto de vista artístico, por reflexões mais do cotidiano, mais do homem no seu dia a dia. E, nesse sentido, te afastaria, de acordo com esse pensamento do Leon Denis, que, claro, vem também trazido a partir do espírito do esteta, né, que seria um espírito que dá essas comunicações, que depois a gente vai ver que é o espírito do Massenet. Esse pensamento da modernidade ele não seria um pensamento tão potente quanto seria o pensamento clássico. Bom, então é isso. A grande mudança epistemológica que Leon Denis vai fazer em comparação ao que se produzia na época era olhar a arte como uma forma de elevação do espírito. E aí vale sempre a pena a gente mencionar que essa condição, de novo, é uma condição que já se encontrava em alguns filósofos do passado. Nietzsche, por exemplo, num livro chamado Filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, quando ele publica O Nascimento da Tragédia, ele vai dizer exatamente isso, que os gregos encontram na arte uma forma de permanecer. Ou seja, eu uso a arte como a permanência da minha potência humana. Da mesma maneira, esse diálogo me faz entender que a arte ela precisa ser olhada como algo de importância e de valor. Tá? Bom, a gente também pode pegar uma frase que Leon Denis fala sobre o que é arte, tentando definir. Ele vem dizer que o espiritismo vem abrir para as novas perspectivas horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as informações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação de que ele nos traz das leis superiores da harmonia e da beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores e artistas inesgotáveis temas de inspiração. Nota, mais uma vez, que é o espiritismo, então a arte espírita, nesse ponto, ela é uma arte que nos levaria a essa potência, então nota que essa arte espírita é essa arte que tem como pressuposto a elevação. Depois ele vai dizer das leis superiores da harmonia e da beleza que rege o universo. Mais uma vez o conceito de harmonia e de beleza, como se a arte, então, ela fosse uma captação dessa harmonia e dessa beleza que tem no universo. Portanto, uma arte que precisa ser necessariamente harmônica e bela. Ok? Bom, quando a gente fala também em beleza e harmonia, isso nos lembra o conceito de beleza e harmonia para o pensamento grego, em cima do qual Leon Denis vai construir a sua tese. Por exemplo, para um grego, o que seria a beleza? Basicamente, 4 coisas. Você ter a proporção, a simetria, né? Então, simetria e equilíbrio, mas proporção, simetria, a ordem e a justa medida. Nota que isso aqui foge um pouco àqueles impulsos que nós veríamos, por exemplo, no romantismo, da paixão, do desejo, da potência emocional, e nos coloca num aspecto mais racional, muitas vezes ligado ao pensamento espírita, né? Então, o equilíbrio, a contenção, né? O espírito, a sua racionalidade dominando, muitas vezes, os seus instintos e as suas paixões, é uma característica muito forte discutida dentro do pensamento espírita, que Leon Denis dialoga com isso na arte mais clássica. Então, proporção, simetria, ordem, justa medida são características fortes disso que nós vamos entender como o belo na arte. Além do belo na arte, nós temos o pensamento como força de criação. E isso a gente vai vendo em várias obras. Por exemplo, quando a gente pega o Devação do Invisível, da Dona Ivone do Amaral Pereira, a gente vai encontrar ali que o plano espiritual é sustentado por grandes inteligências e que o pensamento cria os espaços em que nós estamos inseridos, como cria também, muitas vezes, a aparência que temos. Então, quando a gente vai lembrar das materializações dos espíritos, a gente entende que é a vontade desses espíritos que cria forma, rosto, vestimento, né? E atributos semelhantes àqueles que eles possuíam na Terra e que permite que nós os reconheçamos, que nós os identifiquemos. Então, nesse caso, o pensamento, ajudado pela lembrança, reconstitui os detalhes da existência que lhes eram próprios. Vestuário, brincos, relógio, qualquer marca, tatuagens, né? Quer dizer, a vontade lhes dá a consistência necessária para impressionar o sentido dos observadores. Então, nota que é, mais uma vez, o pensamento e a vontade como forma de construção. Então, se isso é capaz, por exemplo, de reger um arcabouço físico e estrutural, isso também seria capaz de reger elementos estéticos externos. Então, eu posso, claro, construir uma roupa para mim a partir desse processo, mas eu também poderia, por exemplo, construir
é, uma igreja. Eu poderia construir, por exemplo, um espaço. Então, a gente, quando vai lendo sobre colônias espirituais, ou quando a gente lê sobre qualquer um desses aspectos, normalmente a gente vai sempre sendo tomado por uma imagem de grande beleza, e que essa beleza sensibiliza. De acordo com Leon Denis, isso não é casual. Então, você teria o seguinte: grandes espíritos produzindo arte, depois levando essas artes para outros espíritos que passam a copiar essas estéticas, que passam a copiar essas estruturas, e na cópia dessas estruturas, isso vai pluralizando as sensibilidades. Dizendo de outra maneira e dizendo melhor. Imaginemos o seguinte: um grande espírito constrói uma catedral. Chegamos a essa catedral e ficamos encantados com aquela beleza. Um grande espírito constrói um belo jardim. Chegamos àquele jardim e ficamos encantados com aquela beleza. Nós não somos desses grandes espíritos, mas tentamos reproduzir isso em outros lugares em que estejamos. Isso vai, claro, impactar outras pessoas. Então, você usa a arte como forma de desenvolvimento dessas sensibilidades, você se torna mais sensível, e nós sabemos que a sensibilidade também do espaço modifica muitas vezes o nosso comportamento, uma vez que aquilo vai nos colocando em outras faixas vibratórias, porque ele vai tocando várias pessoas ao mesmo tempo. Então a arte, um tanto quanto, tem esse papel. Mais ou menos como a gente, quando sai de um cinema, depois de um determinado filme, imagina um filme muito emocionante, que você percebe todo mundo saindo, ou, por exemplo, quando você assiste um filme que aparece uma cena muito importante, e às vezes as pessoas aplaudem, mesmo dentro de um cinema em que aquelas pessoas não estão assistindo, em que aqueles atores não estão recebendo fisicamente aqueles aplausos, nós aplaudimos. Por que fazemos isso? Porque somos tomados por aquela emoção que, de alguma maneira, transforma a aura de todos nós. Então, esses aspectos, essas construções da arquitetura, da música e da pintura, tudo isso é capaz de transformar a nossa percepção. Talvez quando a gente fale nisso, arquitetura, escultura, música, pintura, a gente talvez pense melhor isso na música, né? A música, a gente é mais fácil a gente ver, por exemplo, num show, todo mundo cantando junto, chorando, se emocionando, num grande show de um grande artista. Mas outras manifestações artísticas também nos levam a isso, tá? Bom, na música, acho que é um outro aspecto importante, Leon Denis diz que a música, nesse sentido, como vai além das próprias palavras, porque se perde um pouco com as palavras, elas criam essas vibrações. Eu acho que na música é mais fácil a gente perceber. A gente é capaz de escutar uma música, por exemplo, instrumental, ou uma música feita no idioma do qual nós não, não, não nos identifiquemos, né, com o qual nós não identifiquemos claramente os seus sentidos, mas ainda assim a gente é capaz de se emocionar, de sentir aquela paixão, de sentir aquela emoção todas as vezes que a gente escuta aqueles acordes. Músicas, por exemplo, que nos levam a tempos que vivemos, né, a situações por que passamos, ou seja, a música, ela tem esse poder de grande sensibilidade, porque vai gerando dentro das fibras mais emocionais essas sensações. Eu gosto de uma frase, eu vou botar aqui para vocês, que Leon Denis diz assim, ó: a dissociação da matéria e a ação das forças intraatômicas dão nascimento a uma nova ciência que, ao se desenvolver, abre ao espírito humano perspectivas mais amplas sobre a obra do cosmos. Em breve se reconhecerá o misterioso laço que une o pensamento, a vontade, à vibração, e que faz da vibração o agente do pensamento e da vontade, a fim de se constituírem as inumeráveis formas que povoam a imensidão. Então, repara, se tudo é vibração, pensamento e vontade, observa, faz sentido o papel fundamental da arte, já que ela nos leva a essa vibração, muitas vezes uma vibração coletiva que impressiona e impulsiona a nossa vontade e o nosso pensamento, gerando a criação de grandes obras. Então, me parece que isso é um ponto muito importante de a gente mencionar. De uma maneira geral, o que a gente também encontra na obra de Leon Denis é uma constante relação entre arte e ascensão espiritual. Isso passa pelo livro como um todo, né? Outro traço também que perpassa por todo o livro é a busca pelo belo e pela preocupação artística que tem a arte como base. Só que aí vale mencionar que na obra de Leon Denis, a arte que tem isso como base é a arte europeia, especificamente a arte francesa. Ele dizia que a arte francesa ficaria no caminho entre uma arte potente, né, vigorosa, como a alemã, e mais suave, como a italiana, e que a arte francesa se colocaria no meio. Aqui me parece, mais uma vez, uma reflexão
muito personalística do espírito, né? Porque ele vai crer que a arte europeia está no ápice dessa evolução, e especificamente a arte francesa, né? Num caráter que tem algo de bairrismo, afinal de contas, é um espírito francês, dentro da França, falando para um francês sobre a arte, né? Com as vanguardas europeias, muitas delas também acontecem na França. Então, é como se a arte francesa fosse o ápice. Isso, para nós, por exemplo, brasileiros, pode causar um certo estranhamento. Quer dizer, mais ou menos, não causa um estranhamento, mas causa uma reflexão. Por que, que não causa um estranhamento? Porque nós fomos criados crendo que a arte europeia era uma arte superior. Mas qual é o estranhamento? O estranhamento é que hoje, lendo outras coisas, ou tendo acesso a outras culturas, até por conta da internet, fica pensar que somente a arte francesa nos poderia condicionar a todos esses aspectos, como se nenhuma outra manifestação humana fosse capaz de chegar até esse ponto. Então, me parece aqui que esse espírito, lá na década de 20, né, no início do século 20, muito preso ainda a essas transformações culturais pelas quais a Europa estava passando, ele olhava por uma perspectiva muito íntima. Isso. É claro que o que me parece que fica, né, é a gente perceber a potência artística como forma de evolução. Não me parece que devamos restringir tudo isso. Então vamos consumir somente a arte francesa por ser superior. Não, me parece que se a gente conseguir entender que a arte produz isso, a gente pega o sumo do livro, tá? Uma outra coisa que eu acho que a gente também pode perceber na arte não, mas no livro, é essa proposta de sensibilidade. Ou seja, de uma maneira geral, a gente vive num mundo em que o conhecimento científico e o conhecimento, por exemplo, das disciplinas, digamos, das exatas, mais técnicas, elas têm um grande valor. Obviamente, elas precisam ter. Afinal de contas, constrói boa parte dos elementos materiais do mundo. Mas o que esse livro tenta resgatar é que o conhecimento não é e não pode ser unicamente retirado dessas ciências apenas. Ou seja, a matemática, a física, a geografia são conhecimentos fundamentais, mas a arte ela nos traz algo que superaria simplesmente esse conhecimento, porque seria o único conhecimento que nos levaria a essa evolução espiritual, esse desenvolvimento moral, e que só a partir dele constituiria o verdadeiro objetivo da nossa reencarnação, que seria o aprimoramento do espírito. Então, a gente, claro, lembrando o livro dos Espíritos, a gente desenvolve moralidade e racionalidade. A racionalidade vem com os estudos, vem, por exemplo, com o aprendizado, que é mais acessível do que a moralidade. Afinal de contas, a moralidade é uma mudança, inclusive, de uma perspectiva do interior, uma mudança do sentimento. Essa mudança do sentimento ela viria com um trabalho árduo. E como eu posso, por exemplo, conduzir essa mudança? Do que eu posso me valer para conseguir essa mudança? Posso me valer da arte, posso me valer do conhecimento provocado e despertado e sensibilizado pela arte. Pessoal, é isso. Eu quis fazer algo um pouco mais curto, algo mais sucinto, para funcionar bastante como um resumo da obra de Leon Denis. A gente entender, então, o ano que foi publicado, 1922, o que acontecia, todo aquele desenvolvimento do pensamento artístico, especificamente construído pelas vanguardas europeias na Europa, qual é o papel da arte, a evolução espiritual e moral proveniente e suscitado pelas sensibilizações da arte, quais são os ramos da arte, música, literatura, oratória, pintura, como elas potencializam isso pela vibração, por essa transformação da aura, e essa vibração, ela toca o pensamento e a vontade, e os dois em conjunto contribuem para esse nosso despertar e para a nossa, digamos aqui, vou colocar entre aspas, materialização desse nosso sentimento. Ok? Pessoal, é isso. Muito obrigado por estarem comigo nessa jornada de estudo do Espiritismo na Arte, uma oportunidade que vocês me dão para estudar com mais afinco e com mais profundidade o livro, já que nós fomos dividindo em capítulos, uma oportunidade para que vocês estudem parte a parte, né? Porque, como eu disse, como são artigos, vocês podem ler só a música, podem ler só a pintura, não precisa ler
todos os capítulos de uma vez só, vocês podem fazer esses estudos e tirarem também as suas próprias conclusões a partir de tudo aquilo que a gente já viveu, porque se existe uma coisa que está muito forte dentro de todos nós, é o desejo artístico, a experiência artística. Muito obrigado por tudo, que vocês tenham um excelente ano de 2022, com muitas bênçãos, com muita paz, com muita tranquilidade, e que a gente possa sempre se encontrar para os estudos da doutrina espírita. Obrigado.